Olá, bom dia. Esse é um tempo em que nós, da Igreja Batista de Rio Grande, procuramos estudar a Palavra de Deus juntos. Eu tenho certeza que você aí na sua casa, você tem um intuito no seu coração de aprender mais de Deus enquanto nós nos reunimos ao redor da Bíblia e estudamos um pouco daquilo que Deus deixou registrado. Nós estamos, de maneira sistemática, estudando alguns personagens bíblicos. No domingo passado, nós iniciamos, então, um estudo na vida de Moisés. Hoje nós vamos para o segundo estudo. Mas, além disso, às quintas-feiras, às 19h30, nós estamos estudando sobre o que é ser discípulo de Jesus. Então, eu te convido, às quintas-feiras à noite, estudar o que é ser discípulo de Jesus. Domingo de manhã, aprender com personagens bíblicos, às 9h30, neste horário. E também domingo à noite, às 19h30, poder cultuar a Deus, poder celebrar a Deus a partir de uma palavra ministrada ao teu coração. E a ideia do domingo à noite é nós olharmos para a palavra de Deus e também crescer, também aprender. E hoje à noite nós vamos começar uma série nova de mensagens, de reflexões a respeito dos pecados da pandemia. E o primeiro pecado que nós vamos falar hoje à noite é a respeito da indiferença. Será que nós somos indiferentes? Será que nesse tempo de pandemia nós nos tornamos mais indiferentes às necessidades dos outros? Eu quero pensar sobre isso e hoje à noite nós vamos refletir sobre esse assunto. Então, hoje, às 19h30, nós vamos falar sobre isso. Mas agora de manhã nós vamos então falar sobre a vida de Moisés. Procurar aprender aquilo que Deus faz na história, aquilo que Deus fez na história e continua fazendo na história de vida de cada um de nós. Às vezes nos deparamos com momentos em nossa história de vida onde parece que não há luz no fim do túnel, onde parece que não há saída, mas Deus sempre tem uma resposta. Deus tem sempre o melhor, Deus tem sempre o caminho a escrever para que nossas vidas possam percorrer da melhor maneira possível, aonde nós possamos nos aproximar de Deus e ter a nossa história resgatada, redimida, consertada pela presença de Deus que escreve a história através de nós. Moisés é mais um exemplo disso. Moisés está aqui nos preparando para nós depois entrarmos num estudo, num panorama do Antigo Testamento, da história de Israel. Então eu quero te convidar a estar atento a tudo que nós vamos ver aqui, aquilo que nós vamos aprender com Moisés. Fecha os teus olhos, quero te convidar a orar, a falar com Deus e gostaria que sinceramente você falasse com Deus agora e pedisse ao Espírito Santo que falasse ao teu coração. Fecha os teus olhos e ora junto comigo. Pai de amor, muito obrigado pela oportunidade de poder meditar na tua palavra, de poder olhar para a vida deste grande homem chamado Moisés, um grande personagem bíblico, uma pessoa real que existiu e foi de tamanha importância para o seu povo, não só naquela ocasião, mas tem sido para o povo de Deus até os dias de hoje. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque nós temos o privilégio de aprender com a história dele. E o nosso desejo aqui, Pai, é realmente sermos instruídos pelo Espírito Santo, sermos iluminados pela Tua Palavra, para poder, através de reflexões, através de lições da vida de Moisés, tornar as nossas vidas mais próximas daquilo que Tu queres, ó Deus. Que a história de nossas vidas possa ser ajustada de acordo com a Tua vontade. Que a partir da Tua Palavra nós possamos então fazer os ajustes necessários, seja no nosso pensamento, nos nossos valores e conceitos ou na nossa maneira de agir. Assim nós oramos, Pai, e colocamos nossa vida nas Tuas mãos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Antes ainda de você estudar aqui comigo, de lermos juntos, eu quero lembrar você que hoje, depois desse estudo, nós vamos ter um momento de ceia. Então, assim que terminarmos esse estudo, antes do momento infantil, do momento para as crianças, você vai ter ainda a celebração da ceia do Senhor. Então, se você ainda não se preparou, prepare para o final desse estudo o suco de uva, o pão, e nós vamos juntos celebrar a ceia do Senhor também nesta manhã. Mas Êxodo capítulo 2 conta a história do nascimento de Moisés. Nós vimos isso na semana passada.
nós vimos que Moisés nasceu num momento crítico para o seu povo, um momento crítico na história do seu povo, do povo de Israel. Os hebreus, o povo de Israel, nesse momento da história, já haviam se tornado escravos na terra do Egito. Era um povo que foi para o Egito a partir da pessoa de José, José que chegou primeiro no Egito. Nós temos um estudo sobre isso, então você pode procurar domingos atrás uma reflexão na vida de José. Então o povo de Deus, os descendentes de Abraão, aqui os filhos de Jacó, vão até o Egito a partir então deste filho de José, e vai um grupo de 70 pessoas para o Egito, no momento onde o mundo passa por uma grande seca, passa por fome. E José então havia interpretado os sonhos de Faraó e deu a Faraó o conselho de fazer os estoques de mantimentos durante a época de boa safra, de boa colheita, para nos anos de seca, ou nos anos de vacas magras, de acordo com o sonho do próprio Faraó, então ele pudesse ter mantimento para si e para salvar a humanidade. Esta história de José no Egito é uma história de redenção, de salvação. Deus utilizando José e o povo egípcio para salvar a humanidade, para fazer a história, a promessa de que os descendentes de Abraão se tornariam uma grande nação, fazer isso se tornar viável. Eles se tornam uma grande nação, então, dentro do Egito. Então, os parentes de José no Egito, 70 parentes vão para lá. Ali, as famílias, então, os irmãos de José com os seus familiares, seus filhos, suas esposas, recebem terras, têm a possibilidade, então, de habitar no Egito, e os anos vão passando, diz a palavra de Deus, que levanta-se, então, um faraó que não conhecia nada a respeito de José. Isso nós estamos falando de 400 anos depois. E ele começa a ver o povo judeu ali, os descendentes de Jacó ali no Egito, e começa a ver que é muita gente, que se esse povo, que era um povo estranho ao povo daquela região, se esse povo resolvesse lutar contra os egípcios, se juntar contra os inimigos, os egípcios então estariam em perigo. Então eles resolvem colocar sobre os descendentes de Jacó, colocar sobre este povo hebreu, duro castigo. Era comum que os habitantes do Egito servissem Faraó, tivessem tanto que trabalhar nas colheitas, nas plantações e nas colheitas, mas na época em que o rio estava cheio, onde não era possível plantar e nem colher nada, as pessoas então trabalhavam nas obras do Faraó, nas obras do rei. Então, nesse sistema de trabalho é que o povo é enquadrado e ali ele é maltratado, porque Faraó resolve então a maneira de obter controle sobre eles, ele resolve então pesar a mão, castigar o povo, fazer com que o trabalho deles se torne pesado demais. E ele coloca feitores a cuidar dos hebreus e a maltratar os hebreus, castigar os hebreus para que trabalhassem ao nível da exaustão. Então esse foi o modelo de controle adotado por Faraó para poder então conter esse povo, que era muita gente. Já comentei semana passada que no momento da saída deste povo do Egito, os especialistas calculam ali algo em torno de 2 milhões de pessoas. O número bíblico, a contagem bíblica, é de 640 e tantos mil homens, mas esse relato ele leva em consideração apenas os homens adultos, não leva em consideração as mulheres, os homens abaixo de 20 anos e nem os idosos. Então, os homens aptos para a batalha, esse seria o censo deles, 640 e tantos mil. O que dá em torno, então, considerando crianças e mulheres, algo em torno de 2 milhões de pessoas. Então, 2 milhões de pessoas saem do Egito naquela ocasião. Mas, então, é esse povo todo que está dentro do Egito e que Faraó, então, tem medo. Eu quero lembrar com você rapidamente, né, aquilo que nós vimos semana passada, que é o nascimento de Moisés. Moisés nasce, então, no momento onde Faraó se sente extremamente ameaçado, e para tentar conter o número de habitantes hebreus dentro do Egito, o Faraó, então, dá a ordem para que os meninos, ao nascerem, fossem mortos. 2 parteiras que cuidavam, então, dos nascimentos dos filhos dos hebreus,
não cumprem essa ordem, diz a palavra de Deus que elas temem a Deus, elas não cumprem essa ordem, e então Faraó começa a perceber que os meninos continuam vivendo, e vai cobrar dessas mulheres o que está acontecendo, e elas então dizem, não, mas é que as mulheres dos judeus, as mulheres hebreias, elas são muito fortes, têm a luz sozinha, nós não podemos fazer nada. E aí Faraó então tem um outro plano, uma outra tentativa, e ele manda então matar todas as crianças, todos os meninos pequenos. E é nesse contexto de morte, de perigo, que nasce Moisés. E diz o texto que a mãe de Moisés, os pais dele, tem Moisés, tem essa criança, e a mãe dele vê que ele é uma criança bonita e resolve então proteger o seu filho. Que mãe não faria isso? Mesmo num ambiente como esse, que mãe não tentaria proteger o seu filho? E ela esconde Moisés durante 3 meses. Depois de 3 meses fica impossível então escondê-lo, e aí então ela prepara um cesto, protege bem aquele cesto, coloca Moisés dentro do cesto e leva o cesto então para as margens do rio Nilo. E a irmã de Moisés, Miriam, fica então observando para ver o que vai acontecer. A filha de Faraó está se banhando no Nilo, nas proximidades de onde Moisés é deixado. Ela vai ver do que se trata, aquela criança chorando, aquele choro de criança, vai ver do que se trata aquele cesto, vê Moisés, se afeiçoa a ele, né? Vê que ele é uma criança bonita, tem carinho por ele, e aí é nesse momento que aparece então Miriam, irmã de Moisés, e diz, olha, a senhora quer que eu chame uma mulher dos hebreus para cuidar desse menino? E ela cuidará para a senhora durante o tempo que ele precisa ser amamentado. Então, isso agrada a filha de Faraó, e Miriam vai e traz a própria mãe de Moisés. E então a mãe de Moisés, veja como Deus faz as coisas, a mãe de Moisés fica cuidando dele para a filha de Faraó, amamentando ele e instruindo e cuidando dele, porque ele fica não apenas o período de amamentação, mas fica até crescer um pouco mais. A Bíblia não diz quantos anos, mas ele dá a ideia de que ele cresceu tempo suficiente para que pudesse então depois ir ao palácio e começar a aprender no palácio, aprender a cultura e as lidas da realeza. Então ela fica cuidando do seu filho e, mais do que isso, recebendo um salário da filha de Faraó. Ou seja, se outras mães escondessem os seus filhos e fossem pegas, fossem descobertas, possivelmente essas mães essas crianças seriam assassinadas, seriam mortas. Mas Moisés não, porque a mãe de Moisés estava a serviço do palácio, cuidando de Moisés e recebendo um salário da própria filha de Faraó. Então veja como Deus fez as coisas. E aí então nós vamos agora nós terminamos essa história, capítulo 2 até o verso 10. Nós vamos agora do verso 11 em diante. E nós vamos ver o que acontece com Moisés. Nós vamos dar mais um passo na história dele. Então abre a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 11. Diz assim então: Moisés já era um homem feito. Um dia ele saiu para visitar o seu povo, e viu como os israelitas eram obrigados a fazer trabalhos pesados. Viu também um egípcio batendo num israelita, um patrício seu. Moisés olhou para os lados e, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. No dia seguinte voltou e viu 2 israelitas brigando. Então perguntou ao que maltratava o outro: por que você está batendo no seu patrício? O homem respondeu: quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Você está querendo me matar como matou o egípcio? Então Moisés ficou com medo e pensou: já descobriram o que eu fiz. Quando o rei do Egito soube o que Moisés havia feito, quis matá-lo. Porém ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Não vou ler todo o texto, nós vamos aqui hoje até o final, até o versículo 25. Então, queridos, Moisés ele vai para o deserto, ele vai para uma região, vai se esconder, vai fugir, ele está com medo do que aconteceu, está com medo de ser assassinado, de ser morto, de sobre ele recair a justiça por aquilo que ele havia feito, e ele então vai se refugiar no deserto. No deserto, diz a palavra de Deus que ele está próximo a fontes de águas, onde os pastores da região procuravam então água e alimentavam, davam de beber aos seus animais, e lá ele encontra 7 irmãs.
filhas de Jetro. Jetro, um sacerdote de Midian. Um detalhe sobre Midian, sobre a região de Midian, é que os midianitas eram descendentes de Abraão. Abraão teve filhos com uma de suas concubinas, e desses filhos, então, eu vou colocar o texto aqui, a referência bíblica, é em Gênesis, eu não estou lembrado agora exatamente, vai aparecer aqui na tela, mas desses filhos de Abraão, então, surge o povo midianita. E diz que Jetro era sacerdote de Midian. O nome dele aparece como Reuel ou Jetro. Jetro é um título, é como um título de autoridade. O nome Reuel significa amigo de Deus. Então, veja, dos descendentes de Abraão, há ali então alguém que é conhecido como amigo de Deus, reconhecido como um sacerdote, como uma autoridade, alguém possivelmente que, por ser da linhagem de Abraão, foi instruído a respeito da promessa, sabe a respeito do Deus vivo, do Deus Altíssimo, e este homem é sacerdote. A Bíblia não traz mais detalhes a respeito dessa linhagem de Abraão, mas tudo dá a entender que este homem, Reuel ou Jetro, é um homem então que é sacerdote do Deus Altíssimo, que conhece a Deus. E aí esse homem que tem as suas filhas, tem os seus rebanhos, as filhas cuidam dos seus rebanhos, pastoreiam os seus rebanhos, e enquanto elas estão lá tentando dar água aos seus animais, os outros pastores abusam, né, da situação, expulsam elas dali, maltratam elas, para que eles tivessem preferência, para que os seus animais tivessem preferência ao tomar água. Moisés vê essa situação e veja, tanto quanto lá no Egito ele tentou fazer justiça, ele não foi capaz de suportar uma injustiça ao ver um egípcio maltratando um judeu inocente, um hebreu inocente. Aqui também ele não suporta a injustiça de ver essas mulheres sendo injustiçadas, maltratadas por esses homens, ele sai em defesa delas. E aí ele as defende e dá água de beber aos seus animais. As mulheres voltam para casa com seus rebanhos. O pai, então, isso tudo está no decorrer dos versículos, você pode acompanhar depois. Mas o pai, então, pergunta por que vocês voltaram tão cedo? Ou seja, possivelmente era muito comum acontecer isso com elas, que elas chegassem no poço e não tivessem vez, fossem cada vez, os homens fossem sempre furando a fila, tomando a frente delas e deixando elas para o final. E então o pai se admira e diz, por que voltaram tão cedo? Não, um egípcio nos ajudou. Moisés sequer revela o seu nome, ele não diz quem é. Ele está escondido, ele não revela a sua identidade. Um egípcio, o egípcio sem nome, ele não disse quem é. Moisés não podia ali dizer quem ele era, porque ele havia sido príncipe no Egito e ele está sendo procurado por Faraó. Faraó quer matá-lo pelo crime que ele cometeu. Então, ele esconde a sua identidade. Então, o pai, Jetro, manda buscar Moisés. Olha, vão atrás dele, tragam ele para que a gente possa oferecer. O mínimo que podemos é oferecer um jantar para ele. Moisés vai, e então diz o texto da palavra de Deus que Jetro, ou Reuel, convida Moisés para morar com eles. E Moisés aceita, se torna então o responsável pelos rebanhos de Jetro, e Jetro, então, com o passar do tempo, é claro, o texto não vai trazendo os detalhes, mas com o passar do tempo, oferece uma das filhas, Zípora, em casamento a Moisés. Moisés se casa com uma das filhas de Jetro e tem 2 filhos. Então esse é o contexto da história. Vamos aqui até o versículo 22. Versículo 23 até o 25 vai dizer o seguinte, até o verso 22 narra então isso que eu contei, com o nascimento dos filhos, né, um dos filhos chamado Gerson, dizendo, eu sou hóspede em terra estrangeira, e o versículo 23 diz, alguns anos depois, o rei do Egito morreu, mas os israelitas continuaram gemendo por causa da sua escravidão. Eles gritavam pedindo socorro e os seus pedidos chegaram até Deus. Deus ouviu os gemidos deles e lembrou da aliança que havia feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus viu a escravidão dos israelitas e ficou preocupado com eles. Aqui então termina esse primeiro momento, nós vamos até aqui hoje, semana que vem nós começamos o capítulo 3. Mas, queridos, algumas coisas para nós entendermos aqui em todo esse contexto da história de Moisés e extrairmos lições para as nossas vidas aqui.
Então, queridos, vamos lá, vamos entender esse contexto da história. Primeiro, o que nós vimos na semana passada foi a mensagem de esperança, de confiança em Deus. A mãe de Moisés confia que Deus tem um plano para a vida do seu filho, que Deus tem um plano para a sua família, e ela confia em Deus para cuidar do seu filho. E agora, então, nós vemos Moisés sendo parte do plano de Deus para a redenção, para a salvação do povo de Israel. Então, talvez quem analisasse a história sem conhecer os detalhes, se nós estivéssemos analisando ou vivendo aquela história, ficaria difícil para nós entendermos, como eu creio que foi difícil para aquele povo naquele momento entender o que estava acontecendo, entender o que é que Deus estava fazendo. Para quem está vivendo aquilo é mais complicado. Para nós que já conhecemos toda a história, podemos olhar e pontuar algumas coisas onde fica nítido a presença de Deus, a ação de Deus, aquilo que Deus está fazendo e está usando para que os planos dele se cumpram. E isso acontece conosco. Muitas vezes nós, na nossa vida, por estarmos vivendo as circunstâncias diárias, nós não conseguimos perceber aquilo que Deus está fazendo, tampouco perceber a história de salvação que Deus está construindo sobre as nossas vidas. A história de salvação, de redenção que Deus está fazendo conosco, com a nossa família. Talvez esse tempo que estejamos vivendo enquanto humanidade, talvez nenhum de nós consiga perceber claramente o que Deus está fazendo. Talvez no futuro, ao olhar para trás, vamos perceber. Mas olhando então para Moisés, algumas coisas bem importantes que nós podemos salientar aqui. Veja como Deus faz as coisas, né? Primeiro, a mãe de Moisés precisa abandoná-lo, né? Nós vimos isso semana passada. E aí Deus, de uma maneira muito milagrosa, coloca a filha de Faraó para cuidar dele, para recebê-lo como filho e permitir então que Moisés seja criado pela própria mãe. E como eu falei semana passada, nesse período, nós não sabemos quantos anos, mas nesse período Moisés, ele recebe da própria mãe, do próprio pai, dentro da sua própria casa, a instrução primordial que uma criança precisa. A instrução que vai formar o caráter dele, que vai ajudar a formar a personalidade dele, que vai fazer ele conhecer a história do seu povo. Percebe que quando nós entramos no texto aqui, Moisés vai visitar o seu povo. Ele sabe de onde veio, ele sabe qual é a sua história, ele vai lá visitar o seu povo. Então ele conhece a história do seu povo, ele é instruído pela mãe a respeito da promessa feita a Abraão. Quem são os seus antepassados? Qual é a sua história? Como chegamos aqui no Egito? E qual é a nossa esperança? A esperança de sermos uma grande nação, porque somos filhos de Abraão. A esperança de que através de Abraão, nosso antepassado, todas as nações da terra seriam abençoadas. Então, queridos, Moisés ele recebe toda essa instrução dentro de casa. Mas depois, não sabemos a idade, vai para o palácio, vai habitar no palácio e vai lá ser instruído também na cultura, na ciência egípcia. Percebe que lá em Atos capítulo 7, Estevão vai citar Moisés e ele vai dizer assim, olha, Moisés foi instruído pela mãe, foi criado pela mãe, depois pela filha de Faraó, aonde ele aprende e se torna doutor, quase essa expressão, em toda a ciência do Egito, e se torna um homem que agia e falava com autoridade. É isso que lá em Atos capítulo 7, no discurso de Estevão, é dito a respeito de Moisés. Um homem que foi instruído no Egito e se tornou um líder. Agia e falava com autoridade. Então, o que Deus dá para Moisés? Dá para ele os primeiros anos de sua infância, os anos mais importantes, sendo criado pela própria mãe e aprendendo toda a cultura e a religião do seu povo. Depois ele vai para o Egito, vai para o palácio, melhor dizendo, vai para o palácio e no palácio ele cresce sendo instruído. Queridos, comparado com os judeus, os egípcios estavam anos-luz na frente dos judeus no que diz respeito à cultura. É uma sociedade organizada
há pelo menos, como eu disse domingo passado, né, a construção das pirâmides aconteceu pelo menos 1000 anos antes dessa história aqui. O Império Egípcio é um império que durou 3000 anos. Durante 3000 anos, os egípcios foram potência no mundo antigo. Para a gente ter uma comparação aqui, aquele livro que eu citei na semana passada, Os Outros da Bíblia, ele cita aqui, por exemplo, comparando o Império Romano, durou 1000 anos, o que é, assim, já é um monte de tempo. E os egípcios, o seu império durou 3000 anos. Nós estamos falando então aqui de uma cultura, de um povo que tinha uma cultura extremamente apurada. Um povo, por exemplo, quando nós vimos no relato de José, quando José diz, olha, guardem 1/5 das produções, um povo que tinha toda essa noção matemática, noção de escrita. Bom, hoje, quando nós olhamos para o mundo antigo, nós vemos o tanto de produção dos egípcios na época, desde produção na arte, produção escrita. Os egípcios tinham provérbios de sabedoria. Alguns provérbios foram assimilados por Salomão e replicados nos provérbios que nós temos bíblicos hoje. Então era um povo de uma cultura extrema, muito grande. O que é que Deus fez com Moisés? Deus pega Moisés, dá a ele os primeiros anos de sua vida com a sua família, onde ele tem o seu caráter, o caráter religioso, aprende a cultura do seu povo. Depois ele vai para o Egito e lá ele é instruído. Lá ele se torna um líder. Então veja como é que Deus está fazendo as coisas. Deus tem um plano para a salvação do seu povo. Deus tem um plano para a libertação do seu povo. E dá a Moisés essa experiência. Moisés, então, queridos, ele recebe dos egípcios esse senso de justiça. Tanto em casa, quanto com os egípcios, ele recebe esse senso de justiça. Os egípcios tinham essa noção de equilíbrio, das coisas estarem em ordem. Isso também fazia parte da questão da própria figura de Faraó, a expectativa de que Faraó, como sendo um representante, um Deus vivo, né, na cultura deles. Sobre isso nós vamos falar nos próximos estudos, quando nós falarmos sobre o embate entre o Deus dos hebreus e o Egito, o Deus do Egito. Mas eles tinham nessa figura de Faraó aquele que mantinha a ordem. E Moisés, então, tem esse senso de justiça, de ordem, de equilíbrio. E ele, então, quando vê, conhecendo o seu povo, conhecendo a história do seu povo, quando ele vê um patrício seu, como essa tradução aqui apresenta, quando ele vê um irmão seu sendo maltratado, ele é movido por um ímpeto de justiça. Mas ele vai ali na força da carne. Ele vai agindo pelas mãos próprias. E aí é uma lição que nós podemos aprender aqui. Queridos, não interessa qual seja a circunstância, nunca agir pela força das próprias mãos, pela própria humanidade, vai dar o resultado esperado por Deus. Deus tem um plano que está sendo encaminhado, está acontecendo, um plano de libertação deste povo, mas Moisés, ainda sem consciência, ou sem a noção exata disso, tendo essa noção de justiça, ele impetuosamente age com as próprias mãos, age com as próprias forças. Nunca quando nós agimos com as próprias forças, confiando na nossa própria força, na nossa própria sabedoria, nunca nós vamos produzir aquilo que Deus espera. A carne não produz aquilo que vem de Deus. Então Moisés, ele vê um homem sendo maltratado, um patrício seu, um irmão seu sendo maltratado, e ele sai em defesa dele e mata o egípcio. Esconde o corpo e vai embora. Diz o texto, no dia seguinte ele volta, vai ver os seus irmãos, ele está procurando a sua cultura. O que me parece aqui? Me parece que Moisés, ele está, apesar de saber quem é, porque aqui Moisés essa tradução fala em já ser um homem feito, mas lá em Atos, Estevão vai dizer que Moisés aqui está com 40 anos. Então, nesse vigor da vida, aos 40 anos, ele toma essa atitude, mas ele está ali, talvez, creio eu, isso sou eu que estou dizendo, talvez, querendo descobrir quem realmente ele é.
Moisés passa a maior parte da sua vida no palácio, sendo instruído como filho da filha de Faraó, sendo um líder, instruído na liderança, tendo toda aquela cultura, mas ao mesmo tempo ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele é um filho adotivo, ele sabe que o seu povo está sendo oprimido. E aí o que é que ele faz? Ele está lá visitando o povo e sai em defesa desse povo. Moisés aqui possivelmente está vivendo uma certa crise de identidade. Quem que eu sou na verdade? Quem eu sou? Algo que nós passamos frequentemente. Aliás, os 40 anos é conhecido como o ano da crise, a crise dos 40, né? O homem, principalmente, chega nessa fase da vida e entra em crise, com crise de identidade. Quem eu sou? O que eu faço? O que eu produzi? Que resultados do meu trabalho vão ficar para a posteridade? Qual é a minha real identidade? O que realmente eu sou? Moisés está com 40 anos e Moisés está ali dividido entre o palácio e a escravidão do seu povo. Então ele sai na defesa do seu irmão, do seu patrício, mas ele vai com o ímpeto do coração, com o ímpeto da própria força. Ele mata esse homem. No dia seguinte volta, vai ver como está o seu povo, ele já se identifica com esse povo, esse é o meu povo, eu quero saber como eles estão. E aí ele vê dois irmãos brigando. E aí, queridos, aqui Moisés vai enfrentar a primeira oposição à sua liderança. Ele que foi criado no palácio de Faraó, ele que foi criado, nas palavras de Estevão, lá em Atos, falava e agia como autoridade, ele tem a primeira oposição à sua autoridade. Ele vai perguntar, vai tentar de novo, nesse senso de justiça, dizer o que é que está acontecendo aqui? Por que você maltrata o seu irmão? E aí o que o homem diz? Quem fez de você autoridade sobre nós? Quem é você? Como quem diz, você acha que só porque você cresceu lá no palácio, você tem o direito de chegar aqui e mandar em nós? Quem você pensa que é? Primeiro momento de oposição à sua autoridade. Deus está preparando Moisés para ser autoridade sobre o seu povo. Mas ele tenta agir na força da carne. E o fruto da carne nunca é aquilo que Deus produz. A carne não produz aquilo que Deus quer. E aí então, queridos, ele percebe que já é notório, já é visto, já foi descoberto o assassinato que ele cometeu. Chega aos ouvidos de Faraó e aí Faraó então manda matar e ele tem que fugir. E aí então ele vai para o deserto. Queridos, o que é que Deus faz com ele no deserto? 40 anos da vida de Moisés ele passa no Egito. Os primeiros anos de vida sendo instruído pela mãe, pelo pai, na sua cultura, no seu povo, na sua religião. Depois, a maior parte desses 40 anos sendo instruído para ser um líder egípcio, um príncipe da casa de Faraó, aprendendo toda a cultura, aprendendo a liderança. E agora este homem, que tem um senso de justiça, mas age com as forças das próprias mãos, precisa ser tratado por Deus. E ele foge para o deserto. E lá no deserto, queridos, ele então vai pastorear as ovelhas, ou os rebanhos de Jetro, seu sogro. E o que é que faz um pastor de ovelhas? Um pastor de ovelhas essencialmente caminha pelo deserto. Conduz os rebanhos para o deserto. Leva os rebanhos aonde há água e aonde há pastos verdejantes. Pastos verdejantes não são pastos verdejantes como nós gaúchos estamos acostumados. Nós brasileiros estamos acostumados. Lembramos que aqui é região desértica, árida, seca, e aonde então a vegetação é extremamente escassa. O que um pastor de ovelhas faz? Precisa caminhar pelo deserto, cuidando do rebanho, conhecendo o deserto, sabendo aonde tem fontes de águas e mais, sabendo os melhores lugares para as ovelhas se alimentarem. Procurando lugares ainda onde resta pastos verdejantes, onde resta um pouco de vegetação para os rebanhos poderem se alimentar. E nesse trabalho solitário é que Moisés passa 40 anos da sua vida. Deus dá a Moisés, então, um período de 40 anos para Moisés descobrir quem realmente ele é. No Egito, ele tem crise de identidade. Quem eu sou?
Eu sou da casa de Faraó ou eu sou da casa dos escravos? Quem eu sou? E ele sai em defesa dos escravos. Mas ele age com a força das próprias mãos. E aqui no deserto, ele precisa passar 40 anos descobrindo quem realmente ele é. Relembrando as histórias recebidas quando criança com os seus pais, de quem é o seu Deus, de quem é o seu povo, qual é a história do seu povo. E aprendendo os caminhos do deserto, descobrindo a vida no deserto. Percebe então que Deus está preparando Moisés? 40 anos ele passa ali, creio eu, muito tempo refletindo, né? Um trabalho solitário, você tem a companhia apenas dos rebanhos, caminhando no deserto, cuidando dos rebanhos, providenciando água e comida e protegendo para que animais selvagens não atacassem os rebanhos. Ele está ali, descobrindo quem ele é, refletindo, descobrindo que não depende dele fazer as ovelhas se alimentarem, descobrindo que ele precisa da provisão de Deus, porque se Deus não permitir que cresça os pastos verdejantes, os rebanhos não terão o que comer. Então, queridos, assim vai sendo os 40 anos de Moisés. Um homem que tinha um senso de justiça, mas agiu pelas próprias mãos. Passa então 40 anos no deserto, tratando o ímpeto do seu ser. Moisés, ele é conhecido como o homem mais manso sobre a face da terra. Mas é esse mesmo Moisés que matou o egípcio, que agiu nesse ímpeto, agiu na força das próprias mãos. Deus então vai preparando Moisés, 40 anos no deserto, para ele descobrir quem ele realmente é. Qual é o propósito da sua vida em toda essa história? Deus vai preparando e vai conduzindo Moisés no deserto. Tudo aquilo que ele recebeu dos egípcios, tudo aquilo que ele foi aprendendo a nível de liderança, isso tudo vai ficando em stand-by, porque agora ele precisa ser tratado por Deus. Agora ele precisa descobrir a sua verdadeira identidade, descobrir quem é. Ele precisa refletir, ele precisa sentar e aguardar Deus falar com ele. E é isso que vai acontecer com a história de Moisés. Deus vai falar com ele. Deus vai chamar ele para ser o líder, para usar tudo aquilo que ele aprendeu no Egito a nível de liderança. Um homem que falava e agia com autoridade. Este homem que falava e agia com autoridade precisa se tornar líder de 2 milhões de pessoas, líder de uma nação. Deus então prepara ele no deserto. Prepara aquele homem para que ele fique apto para assumir a liderança do povo. Não mais na impetuosidade da força do próprio braço, mas sim agora aprendendo a esperar em Deus, aprendendo a contemplar aquilo que Deus quer fazer. Então, queridos, semana que vem nós vamos entrar nessa história, nós vamos ver o chamado de Moisés no deserto, o que Deus faz com ele, e nós vamos ver a respeito desse embate entre o Deus de Israel, o Deus dos judeus, e o Deus de Faraó, o Deus dos egípcios. Nós vamos ver então o que é que Deus faz e como essa história continua. Mas aqui a lição para nós é: precisamos aprender que Deus está construindo uma história a respeito da nossa vida. Deus está construindo uma história no tempo, nas circunstâncias. Não vamos tentar agir como Moisés, tentando resolver as questões com a força do nosso próprio braço, com a nossa própria inteligência, com o nosso próprio jeito de fazer as coisas. Mas vamos permitir que Deus trate o nosso coração, que Deus nos mostre a nossa real identidade, que possamos compreender quem realmente somos e utilizar todas as experiências da vida que carregamos até aqui para poder construir, fazer parte da construção da história que Deus está construindo junto conosco. Que nós sejamos instrumento de Deus na construção da história em nossas vidas, em nossa família e ao nosso redor. Então que nós sejamos aqueles que olham para trás, conseguem ver as suas experiências, conseguem ver aquilo que Deus fez, para que isso tenha sentido naquilo que Deus está fazendo hoje. Tudo aquilo que você viveu não foi em vão. Apenas não tente resolver com a sua própria força. Permita que Deus vá construindo a história através de você. Fica agora mais um pouquinho conosco. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, celebrar esse momento de gratidão a Deus
por aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fez na história, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Vamos celebrar ainda a ceia do Senhor. Vamos agora então, queridos, celebrar a ceia do Senhor. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, verso 23. A palavra de Deus diz assim: Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer à ordem do rei. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar, por pouco tempo, os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito, sem ter medo da raiva do rei, e continuou firme, como se estivesse vendo o Deus invisível. Foi pela fé que Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa, e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas, para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. E é pela fé que nós celebramos aqui a ceia do Senhor, com os olhos fixos em Deus, como se, como Moisés, pudéssemos ver o próprio Deus invisível. E de fato podemos, porque Cristo Jesus está em nós e podemos ver Cristo na vida uns dos outros. É pela fé que celebramos o pão e o vinho. É pela fé que celebramos o corpo e o sangue de Cristo. Celebramos o fato de que o primogênito dos israelitas não morreu lá no Egito. Celebramos o fato de que o unigênito de Deus morreu por nós, uma vez por todas. O sacrifício do Antigo Testamento precisava se repetir anualmente. Os animais precisavam verter o seu sangue para que a redenção alcançasse a humanidade. Cristo verteu o seu sangue uma única vez para que todos nós pudéssemos ter a vida eterna, a redenção dos nossos pecados e nos encontrar com Deus. Pela fé no Messias é que nós celebramos a ceia do Senhor. Celebramos a comunhão que temos uns com os outros. Celebramos a comunhão de Cristo em nós, o seu Espírito em nós. Por isso, nós participamos desse momento. Te convido a participar agora aí na sua casa, com a sua família. Primeiro do pão, o pão que simboliza o corpo de Cristo que foi partido por nós. Nós celebramos então a vida, porque Cristo nos deu vida, morreu a nossa morte, para que nós tivéssemos vida verdadeira. Celebre o pão, o corpo de Cristo. Celebramos também o sangue de Cristo vertido por nós, em uma nova aliança. Essa aliança, que como eu disse, é uma vez por todas. Não há necessidade mais de derramamento de sangue. Não há mais necessidade de sacrifício. Cristo morreu por nós, uma vez por todas. Celebremos isso. Jesus, celebramos a vida que temos em Ti. Muito obrigado, porque nós podemos crer no sangue de Cristo vertido por nós, nos limpando do poder do pecado, nos dando vida eterna. Muito obrigado por isso. Obrigado, Deus, porque neste plano eterno, escrito por Ti, trazido à humanidade através das profecias, se concretizando em Jesus Cristo. Muito obrigado, porque essa história continua viva em nós. Obrigado, Jesus, porque morreste na cruz, para que nós hoje pudéssemos ter vida e temos a esperança da vida eterna na eternidade com Deus. Isso nós aguardamos, isso esperamos, nisso nós cremos, por isso celebramos em nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus te abençoe, que você continue celebrando com a tua família, que você continue celebrando e glorificando a Deus aí na sua casa, crendo que nós temos comunhão com Deus e uns com os outros. Que Deus te abençoe e até a noite às 19h30. Bom dia, crianças! Mais um domingo juntinhos, mais um domingo para aprender mais sobre Deus, aprender mais sobre a Bíblia. No domingo passado, nós falamos sobre um bebezinho chamado Moisés.
E nós vimos o quanto Deus cuidou da vida dele através da mamãe dele, que acreditou e confiou que Deus cuidaria do seu bebê Moisés. Ela colocou ele num cestinho dentro de um rio, confiando que Deus não ia deixar o seu bebê morrer afogado ou cair nas garras malvadas de Faraó, que queria matar os meninos, os bebês meninos. E a filha de Faraó encontra o cestinho com aquele bebê lindinho. A Bíblia diz que ele era um bebê muito bonito e ficou com ele para criar como seu filho. Moisés foi parar lá na casa de Faraó, lá no palácio de Faraó, como filho da filha de Faraó, filho da princesa. E quem amamentou e cuidou dele enquanto ele era bebê? Quem? A própria mãe de Moisés. A princesa entregou Moisés para que ele fosse amamentado e cuidado por uma mulher do povo de Moisés, uma mulher do povo de Israel, que ela, a princesa, não sabia que era a mãe verdadeira de Moisés, mas ela cuidou do seu bebê até que ele chegou numa idade e foi entregue para ser cuidado pela filha de Faraó, que era sua mãe adotiva, vamos dizer assim. Pois é, a história hoje continua. Mas antes de continuar essa história, eu quero perguntar para vocês: quem aí já sentiu raiva? Não é aquela coisa que nós ficamos bravinhos por alguma coisa, não. Raiva, muito bravo por alguma coisa que alguém fez a ponto de explodir como um vulcão. Vocês já se sentiram assim? Eu já me senti assim muitas vezes. Quando eu era mais novinha, a minha mãe dizia que eu era igual uma bomba sem pavio. Vocês já viram nos desenhos que as bombas têm aquele fiozinho, aquela cordinha, que é onde se coloca fogo até chegar na bomba e ela... Quando não se tem o pavio, que é essa cordinha, o fogo já começa na bomba e ela estoura na hora. E eu era tão brava, tão furiosa com as coisas que eu explodia no mesmo momento. E muitas vezes as minhas atitudes de raiva, as minhas atitudes de ficar furiosa com as coisas me levaram a fazer coisas que depois eu me arrependi. Me levaram a magoar pessoas, me levaram a dizer palavras feias e que deixaram pessoas muito tristes, me levaram a tomar atitudes que eu não deveria ter tomado. Vocês já fizeram isso? Todo mundo, com exceção de Jesus, já ficou furioso, com raiva um dia. E hoje nós vamos ouvir a segunda parte de Moisés, da história de Moisés, que fala sobre isso. Moisés teve um momento de raiva que levou ele a fazer uma coisa muito errada. Vamos ver o que vai acontecer com Moisés? Moisés cresceu e se tornou um jovem que estudou e viveu como um príncipe. Como é que ele conseguiria dormir à noite em sua cama macia e confortável no palácio, quando o seu povo estava trabalhando durante o dia, sem receber salário, e eles tinham apenas o suficiente para comer, não tinham nenhuma esperança de serem livres e trabalhavam duro? Então, um dia, Moisés já tinha 40 anos. Ele saiu para visitar o seu povo e viu como os israelitas eram obrigados a fazer trabalhos forçados. Quando estava passando, viu um egípcio batendo num israelita e ficou furioso, ficou muito bravo. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, ele esperou até que ele pensou que ninguém estava prestando atenção e matou o egípcio. Depois de matá-lo, Moisés enterrou o egípcio na areia. No dia seguinte, quando Moisés saiu para visitar o seu povo mais uma vez, ele viu 2 homens hebreus, israelitas, brigando. E ele disse: "Por que você está batendo no seu companheiro, batendo em alguém do seu povo?"
E o homem, muito bravo, olhou para Moisés e respondeu: Quem disse que você é nosso líder? Quem disse que você é juiz para nos julgar? Você vai me matar como você matou aquele egípcio? Moisés ficou com muito medo. Ele com certeza já tinha sido descoberto e todo mundo sabia do crime que ele cometeu. E ele ficou com medo de que Faraó ficasse sabendo e mandasse matar. Com certeza Faraó soube o que havia acontecido e mandou que os guardas fossem encontrar Moisés para prender Moisés e para matá-lo. Quando Moisés ouviu falar sobre isso, ele não tinha outra escolha. Teve que fugir do Egito, deixar a sua vida confortável e fugir. Assim, ele fugiu depressa. Moisés não parou até que ele chegou à terra de Midian. Ele ficou ali, escondido, fora da vista das pessoas e esperou até que tivesse certeza de que estava seguro e de que os guardas de Faraó não estavam atrás dele. Quando Moisés chegou a Midian, a terra de Midian, ele se sentou do lado de um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, que iam ao poço todos os dias tirar água para encher os seus jarros e dar de beber ao rebanho do seu pai. E elas faziam isso todos os dias. Mas, naquele dia, outros pastores se aproximaram e começaram a expulsar aquelas mulheres dali. Diziam que elas não podiam pegar água, que era para elas saírem. Moisés viu o que estava acontecendo e foi ajudar aquelas jovens. Depois que ele ajudou as jovens, Moisés pegou água no poço e deu água para os animais do pai daquelas moças. Quando as moças voltaram para casa, contaram para o seu pai Reuel tudo o que tinha acontecido. E ele perguntou: por que vocês voltaram tão cedo? E elas contaram que um homem tinha ajudado. Um egípcio tinha defendido elas lá no poço e ajudado elas a tirar água do poço e dar água para os animais. E o pai perguntou: onde está este homem? Por que deixaram ele lá? Convidem ele para vir comer conosco. E assim foi. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa de Reuel, que também era chamado de Jetro. Depois de um tempo morando com Jetro e trabalhando com Jetro, cuidando dos seus rebanhos, Moisés se casou com a filha de Jetro, chamada Zípora. Depois de algum tempo, foi dado para ele o ofício, o trabalho de pastor. E agora Moisés tinha uma vida nova, diferente da vida que ele tinha lá no Egito. Um tempo depois, Zípora, a esposa de Moisés, teve um menino. E Moisés deu o nome do seu filho de Gerson, porque dizia: sou imigrante em terra estrangeira. Ele esqueceu tudo sobre o Egito e os israelitas, até que um dia, 40 anos depois, algo muito especial aconteceu, que vocês vão descobrir na próxima aula. Pois é, crianças, Moisés deixou com que as emoções dele tomassem conta da vida dele, ao ponto de levar ele a ter uma atitude muito errada. Um dos mandamentos que nós vamos ver mais para frente, dos 10 mandamentos que Deus deu para Moisés, é não matarás. E Moisés cometeu exatamente esse erro, esse pecado. A raiva dele foi tão grande, que ele cometeu um crime. Ele se tornou um criminoso e matou uma pessoa. Muitas vezes, nós deixamos as nossas emoções controlarem a nossa vida. Nós deixamos a nossa raiva, a birra, eu quero, e aí eu vou ficando furioso e choro, tomar conta ao ponto de eu ficar incontrolável, da minha mãe, meu pai e as pessoas terem que me chamar a atenção,
me fazerem parar para pensar que as emoções estão tomando conta da minha vida. Deus diz que nós precisamos governar bem o nosso corpo. E governar bem o nosso corpo não é só se alimentar bem, cuidar bem do nosso corpo, fazer exercício físico. É controlar os nossos sentimentos e tudo aquilo que nós fazemos que desagrada a Deus. Quando nós deixamos a raiva tomar conta do nosso coração, é muito ruim, porque nós nos sentimos mal. Nós ficamos de mal com um amigo, nós ficamos, não quero mais falar contigo, e se aquela pessoa está ali, eu não posso brincar com as outras crianças porque eu não quero brincar com aquele colega que eu estou com raiva. Nós precisamos pedir que Deus nos ajude a ter um coração amável. Nós precisamos transmitir o amor de Deus para as pessoas. Se o coraçãozinho de vocês está cheio de raiva, como que você vai mostrar o amor de Deus para as pessoas? Se o coração de vocês está cheio de raiva, de ódio, como que Jesus vai poder falar com vocês? Jesus é amor e eu tô cheio de raiva, como que nós vamos ficar juntinhos? Peçam para Jesus ajudar vocês a ter um coração puro e a encher o coração de vocês de amor. Às vezes as pessoas fazem coisas que nós não gostamos, mas nós precisamos aprender a perdoar e amar as pessoas, certo? Nos vemos à noite. Ore para que Jesus te ajude a não sentir raiva e a ser amoroso, a ter o amor de Jesus vivendo dentro de ti. Um grande beijo e até depois! E não aparece num instante, mas como eu em você, ele vem como um bebê. Assim também Moisés, tão pequenino, filho de escravos lá no Egito, sofreu muito, mas venceu, com poder que vem de Deus. Foi achado e criado Faraó no palácio, Deus ali o preparava para libertar Israel. Mas um dia ele bateu num egípcio e se escondeu. Mas no deserto Deus o encontrou e ali com ele falou: Moisés, sei que você se sente fraco e pequeno, mas eu o escolhi para libertar o meu povo. Não pense no que você pode fazer. Pense no que eu posso fazer através de você. Um herói